regência foi um período em que o Brasil foi governado por algumas pessoas da elite, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro II. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. Então os regentes procuraram atender aos interesses, principalmente das grandes províncias. Quais eram? A província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo começava a crescer, Minas, Pernambuco, Bahia e umas poucas mais. A regência terminou por pressão, principalmente das elites das grandes províncias, que perceberam a necessidade de ter um comando centralizado. Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente a maioridade de Dom Pedro, que era um menino de 14 anos. E com isso, Dom Pedro foi considerado maior, subiu ao trono e começou no país o período do chamado Segundo Reinado. Foi no início do reinado de Dom Pedro II que, na realidade, se formaram os dois grandes partidos, que foram o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador, ele era formado principalmente por aquilo que nós chamamos de burocracia imperial, isto é, os altos funcionários da corte, que se aliavam à grande cafeicultura, aos grandes produtores de café do estado do Rio. O Partido Liberal era formado por gente de outras províncias. Província de São Paulo, província do Rio Grande do Sul, em parte a província de Minas Gerais. Durante um certo tempo, os liberais foram menos centralizadores, fizeram mais poderes para as províncias do que os conservadores, que apostavam muito na força da corte e na força dada ao imperador. Várias coisas foram feitas no sentido de fazer uma maior integração do país. A integração financeira se fez principalmente através do primeiro grande avanço de um sistema de bancos no país. A integração espacial, geográfica, se fez principalmente pela introdução de um meio de transporte que representou uma revolução no país, que foi a estrada de ferro. O Nordeste teve uma expansão na sua rede ferroviária muito ligada a uma empresa estrangeira, inglesa, chamada Great Western, que uniu várias partes de Pernambuco e da Bahia. Mas, por razões de ordem econômica principalmente, o coração durante o império da expansão ferroviária foi o Centro-Sul, foi São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso naturalmente esteve muito ligado ao comércio do café, ao escoamento do café para se chegar aos portos e daí exportar o café para os centros consumidores. A primeira região de expansão da produção do café foi a região do Vale do Paraíba. Primeiro na sua parte da província do Rio de Janeiro. Depois de 1860 aproximadamente, a grande região cafeeira se tornou a chamada região do Oeste Paulista. O que ocorreu com a produção do café foi um avanço extraordinário, a tal ponto que nós chegamos a ter, na última década do Império, um quadro de exportações no Brasil em que o café representava 60% dessas exportações.